Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos diz hoje que o povo que estava no Egito e que foi liberto com mão poderosa pelo Senhor, o Egito é sinônimo de escravidão, de opressão. A palavra diz que eles partiram do monte Har pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas que no meio do caminho o povo ficou impaciente, perdeu a paciência com Moisés, que conduzia o povo através do deserto. E, perdendo a paciência, falou contra Deus, falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Então a palavra de Deus diz que o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo e muitos morreram. E vivendo este flagelo, então o povo foi a Moisés e disse a ele, nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu a Moisés dizendo: Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. E Moisés então fez a serpente de bronze e colocou-a num poste. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, era curado, permanecia vivo. Deus mostra então a sua misericórdia para com o povo, mesmo um povo, como muitas vezes na Escritura é relatado, de cabeça dura, um povo que murmura até mesmo contra Deus, um povo impaciente que não tem a paciência de esperar o cumprimento dos desígnios de Deus. Imagine aquele contexto, muitos deles permaneceram reclamando, e foram picados pela serpente, e ao serem picados disseram: eu não vou lá olhar para a serpente, isso não tem nada a ver com ciência médica, o que vai me adiantar olhar para um pedaço de bronze, o que isso tem a ver com uma picada de uma cobra? E esses então morreram que nem moscas. Foram centenas de pessoas que morreram no deserto picados pelas serpentes. Outros diziam, isso não é muito científico, não é muito técnico, mas pelo menos é uma esperança. Então eu estou morrendo, estou aqui, parecendo já como um sapo, me tornando inchado. Estou morrendo por causa dessa picada, dessa serpente. Esta é a minha única esperança. E ia lá, alguns se arrastando, outros carregados, até o centro do acampamento, onde Moisés havia colocado a haste com a serpente de bronze. E diz a palavra de Deus que quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Deus havia pedido para que Moisés levantasse essa serpente de bronze, a colocasse no meio do acampamento, e todo aquele que olhasse ficaria curado. E assim Moisés, obedecendo a Deus, colocou esta serpente de bronze no meio do acampamento. Jesus retoma este episódio no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14, dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui Jesus fazendo referência a este episódio da serpente abrasadora, como assim é conhecida, ele está dizendo que aquela serpente era um sinal. O que significa isso? Significa que a serpente simboliza o próprio pecado do homem e da mulher. Deus havia dito a Moisés: quem for picado pela serpente e olhar para ela, olhar para essa serpente de bronze, esse sinal, esse símbolo, viverá. Então Deus estava ali manifestando o julgamento dele. O bronze é uma representação do julgamento divino.
ali no tabernáculo que foi construído no deserto, a primeira peça que se encontrava no início do tabernáculo era justamente o altar de bronze, onde era feito o sacrifício, oferecidos os holocaustos, né? E simbolizava então a morte do próprio Jesus, né? Era um lugar onde os animais eram sacrificados, assim como Jesus foi sacrificado na cruz por nós, né? A serpente, ela em si mesma representa o pecado, né? Um pecado que se levanta contra o próprio homem, a sua dignidade, o pecado do homem que afronta, né, e encobre a glória de Deus, né? É o pecado que causa o distanciamento do homem de Deus, né? Por isso, esse pecado precisa morrer, né? Por isso eu tenho que olhar para ele. Agora aqui é um mistério revelado, palavra de Deus, nós oramos várias vezes esta oração, porque ela nos dá legalidade no âmbito espiritual, onde o profeta Isaías diz, ele levou sobre si as nossas transgressões, ou seja, carregou sobre si a iniquidade de todo o povo, significando então que Jesus se fez pecado, Jesus se fez maldição no nosso lugar, que implica dizer então que quando o povo era picado pela serpente de bronze e olhava para a serpente de bronze, ele estava olhando por aquilo que foi o motivo da sua morte, no sentido de estou morrendo porque uma serpente me picou. E Deus então, usando esse símbolo, diz, agora se você olhar para ela, reconhecer ela, você vai ser salvo, não vai morrer. E assim aconteceu. Era um sinal. Muitas coisas na Bíblia, no Antigo Testamento, eram meros sinais daquilo que iria se concretizar na plenitude no Novo Testamento. E nesse caso, Jesus mesmo faz essa referência. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Significa dizer, todos nós somos picados pelo pecado, por essa serpente que mata, que tira a vida. O pecado, uma vez concebido, gera a morte. E qual é a salvação para a humanidade? Olhar para a cruz, olhar para Jesus. Olhar para Jesus crucificado. Não por acaso, Paulo afirma, os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós que cremos, buscamos a Jesus. A cruz, que para os gregos é uma loucura, para os judeus um escândalo, mas para nós que cremos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui está então essa clareza de São Paulo a entender que Jesus era então a realização daquilo que foi aquele sinal. Quem é picado pela serpente? Todos nós fomos picados. Se olharmos para Jesus, ele se fez pecado. Então, se o pecado me pica, como de fato picou a todos nós, tocou a nossa carne, nos trouxe a morte, ao olharmos para Jesus que se fez pecado, se fez maldição, se fez enfermidade, se fez transgressão, se fez maldito, levou nossas iniquidades, as nossas transgressões, eu sou curado. Se você olha para Jesus, é curado. Então, Deus, nesse ensinamento, nos faz compreender que olhar para Jesus é a única salvação. Aqueles que no deserto não quiseram olhar para a serpente, morreram. Olha como Deus é um pedagogo que vai, a pedagogia do amor, vai nos ensinando. Aliás, Paulo diz que a lei foi uma pedagoga, né? Apenas para nos mostrar como deveríamos
nos comportar, visto que ela não poderia nos trazer a salvação, mas somente pela graça nós somos salvos. O momento da crucificação e morte de Jesus foi um momento sublime para a humanidade. Era questão de vida ou morte para nós. Estávamos mortos pelo pecado. Então, quando Jesus se entrega na cruz, naquele momento, ele cumpre toda a lei. Porque ali, naquela penalidade, estava sendo penalizado por causa das nossas iniquidades. Não havia quem pudesse ajudá-lo. Todos os homens culpados, nenhum sumo sacerdote que pudesse auxiliá-lo. Tudo ficou esperando. A natureza aguardava aquele momento, gemendo para que se manifestasse a glória de Deus. E assim se fez. Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. A palavra diz que ele tomou o título de dívida que existia contra nós e pregou no madeiro da cruz, levando o diabo em cortejo triunfal, levando ao ridículo Satanás. Não existe mais a nossa dívida, foi paga. Diga glória a Deus, eu creio, Senhor. Dê um amém a esta palavra e diga, eu quero ter a tua palavra na vida. Aqueles que foram picados e olharem para ela, será salvo. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para a cruz, Senhor, e ter posse desta salvação que o Senhor trouxe para mim. Jesus ressuscitou e temos então um sumo sacerdote, um intercessor, o único caminho verdadeiro que nos dá acesso a Deus, que é Jesus, assentado à direita do Pai. A palavra diz que ele não é incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo experimentou a nossa fraqueza, com exceção do pecado. Por isso ele intercede por nós ao Pai. Então, quando ele morreu, nós morremos. Ao olhar para Jesus, a aceitá-lo como Senhor da nossa vida, ao recebê-lo na nossa vida, pelo batismo, nós morremos para o pecado e passamos a ter a vida. Se cumpre aquilo que Jesus mesmo profetizou: quando eu for atraído, atrairei todos a mim. Se você nasceu de novo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo passou e se fez realidade nova. E você tem então o pensamento de Cristo. A mente de Cristo está em você. Você é templo do Espírito Santo, nascida de novo. É uma nova criação pelo Espírito Santo de Deus. Tomamos posse dessa graça. Louvamos a Deus por essa realização. Jesus nos atraiu a Ele. Olhar para a serpente de bronze era a condição para o povo que era picado pelas serpentes no deserto continuar vivendo. Olhar para Jesus é o único caminho, é a única possibilidade que nós temos, porque ao olhar para Jesus estamos reconhecendo: Ele morreu por causa dos nossos pecados. E eu então reconheço que sou culpado e não posso justificar a mim mesmo. Mas quem insistir em justificar a si mesmo com suas próprias obras, morrerá. Este é um decreto de Deus. Ele enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que enviou o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus mesmo disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Atraídos pelo seu amor misericordioso, reconhecendo que precisamos do perdão e da misericórdia e que não temos a vida em nós mesmos e dependemos totalmente de vós, nós elevamos os nossos olhos ao céu e clamamos neste momento que se cumpra na nossa vida tudo aquilo que o Senhor Jesus pretendeu realizar em nosso favor quando se permitiu pregar na cruz, se deixou
ser pregado na cruz. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, oro por este meu irmão, esta minha irmã, pela qual o Senhor está me pedindo de orar, abençoando a vida desta pessoa. Derrama sobre nós o Teu Espírito e que, reconhecendo o nosso pecado, a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez, possamos ser revestidos com a força do alto. Que, olhando para Jesus crucificado, tenhamos a certeza da salvação em nossa vida. Porque se o Senhor enviou seu único Filho amado e o enviou para que morresse por nós na cruz, enquanto éramos ainda inimigos, pecadores, afastados de vós por causa do nosso pecado, quanto mais agora que somos reconciliados contigo, o Senhor nos dará tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos. Por isso queremos te louvar, ó Pai, em nome de Jesus, por toda a bênção, por toda a graça, por toda a cura, por toda a libertação, por toda a realização, por toda a libertação de toda a opressão que está acontecendo neste momento na nossa vida. Somos libertos, somos curados, porque Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos aqueles que olhar para ela será curado. Olhamos para a cruz de Jesus neste momento. Olhamos para Jesus crucificado, nos colocamos em frente à cruz e recebemos toda a graça que nós necessitamos. Por isso, Pai, recebe a nossa oração como filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão, minha irmã, tome posse desta graça e, olhando para Jesus na cruz, tenha a certeza da salvação e de toda a bênção. Fomos abençoados com toda a bênção espirituais nos céus em Cristo Jesus. E receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Porque